Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Meus amados irmãos e irmãs, celebrando hoje a memória de São José Operário, esposo da Virgem Maria, a liturgia em si é um convite para que percebamos o modo como devemos nos se apresentar diante das maravilhas do Senhor. Já na primeira leitura retirada do livro do Gênesis, Deus, ao criar o homem, ao criar a mulher, coloca diante deles toda a criação, para que assim pudesse dominá-las. Mas precisamos entender que esta dominação não se trata de uma posse, mas sim de um pastoreio. E muitas das vezes gera confusão em nossos corações, em nosso próprio pensamento, diante das realidades na qual Deus coloca diante de nós, até mesmo na nossa própria vocação, como esposo, como esposa. Nem sempre observamos a presença do outro na minha vida como uma graça, como uma oportunidade na qual eu preciso servi-lo. E São José foi justamente este homem que soube muito bem compreender os mistérios de Deus e se colocou a serviço deste mistério. Ele que recebeu uma missão grandiosa: ser pai adotivo do Filho de Deus. A linguagem própria chama-se pai putativo. Significa dizer que foi-lhe imposta esta missão. José não queria, à primeira vista, ser pai de Jesus, tanto que ele tenta fugir, mas em sonho, Deus convence este homem para dar continuidade no projeto salvífico que, através dele e da Virgem Maria, o próprio Filho de Deus ia ser amparado, cuidado, amado por todos. Quer dizer, por aqueles que souberam acolher Jesus em seu coração. Então foi-lhe imposta esta missão. Mas o que é interessante percebermos, que embora diante de uma imposição, José soube converter este mistério em mistério de amor. Para tanto que, após o anjo revelar que ele deveria acolher Maria,
pois por obra do Espírito Santo, ela estava gerando em seu ventre o Filho de Deus. José, por sua vez, acolhe a Virgem Maria e também o menino Deus. Mesmo diante do perigo da cultura na qual ele fazia parte, ele se colocou a serviço para que a salvação chegasse a todos. Diante dos desafios e dos perigos, José soube fazer da sua vida uma verdadeira servidão na liberdade, servindo consciente e ao mesmo tempo confiante na providência divina. José foi um verdadeiro guardião, não somente das realidades humanas, mas também divinas. Ele, na condição de carpinteiro, soube muito bem exercer o seu ofício com dignidade. Com o labor de suas mãos, ele pôde assim sustentar a família sagrada. Poderia faltar tudo, menos o amor, a acolhida, pois a paternidade na qual José exerce para com o Filho de Deus é uma paternidade que nasce do coração, não puramente humano, mas de uma realidade divina. José acolheu em seu coração o Filho de Deus, amou, cuidou e defendeu dos perigos vigentes naquela época, como também ainda hoje. São José, com sua paternidade, nos defende todas as vezes da qual nós recorremos à sua intercessão. Acolher o Filho de Deus no coração, eis o nosso desafio. Fazer a experiência da paternidade divina, eis o convite que Deus nos faz. Acolher Jesus, não simplesmente como um irmão adotivo, mas como aquele que nos salva, o único que pode nos salvar. Ser guardião das realidades humanas, terrenas, na qual Deus nos confia, sozinhos não somos capazes. Precisamos transcender estas realidades na qual Deus coloca diante de nós, como por exemplo, a família. A família é um projeto de Deus, não é um projeto humano. Por mais que às vezes queremos transformá-la em uma realidade puramente humana, já não vejo o outro como alguém que, da mesma substância divina, eu fui criado, e por isso devo o respeito, o zelo, a dedicação, assim também como nós gostaríamos de sermos acolhidos, amados, cuidados, ser pastor, ser pastores uns dos outros, eis o convite que Deus nos faz. Não estamos para dominar a terra, os bens criados, mas sim para preservarmos, para cuidarmos. E por não exercermos este pastoreio, é que nós estamos sofrendo as consequências de um ecossistema sempre mais agressivo, consequência das nossas ações, de uma liberdade que não soube fazer uma escolha autêntica, uma escolha correta. E ser pastor não é tão fácil, senão na condição, na submissão livre e consciente de acolher Jesus em nossa vida, em nosso coração, para que o nosso serviço possa frutificar. E era justamente o que cantávamos no refrão do Salmo 89. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos.
Se lançamos uma semente na terra, queremos que ela possa brotar, crescer e dar bons frutos. Mas, sozinhos, não somos capazes. Jesus deixou bem claro a seus discípulos: pois sem mim nada podeis fazer. São José foi um homem que na sua castidade, na sua santidade, soube dar frutos, soube produzir com o labor de suas mãos uma geração da qual nós fazemos parte. E com o labor de suas mãos, do cuidado, do zelo, o ensinamento a Jesus, nós fomos agraciados com tudo isso. A dedicação em que José teve para com a Sagrada Família. Ele, a Virgem Maria e Jesus. Neste dia em que nós celebramos a sua memória, temos muito que aprender com este homem santo. Que ele possa alinhar a nossa vida, endireitar as veredas da nossa existência, para que assim nos encontremos com o Salvador, que é Jesus. São José, a Virgem Maria, suas vidas, a sua própria existência tem sentido em uma realidade cristocêntrica. Tudo converge para o centro, que é Jesus. E só assim que nós iremos compreender o seu papel na história da salvação, na economia da salvação. José e Maria contribuíram para com a nossa salvação. E enquanto a mim, o que eu tenho feito? O que tenho contribuído para que esta salvação seja também alcançada por outras pessoas, por outros irmãos, nesta carpintaria de São José, precisamos ser aprendizes. Seja para o alinhamento da nossa vida, mas como também da própria justiça, em trabalhar com justiça e dignidade, para que o labor de nossas mãos, aquilo que realizamos no nosso dia a dia, possa ser realizado com amor. Se não tem amor em nossas ações, toda e qualquer ação está fadada a desmoronar-se. Pois Jesus é o centro, é o alicerce da nossa existência. Ele foi de José também e da Virgem Maria. José deixou de viver para si mesmo para servir o Filho de Deus. E não foi diferente com Nossa Senhora. Se submeteram à ação, à providência divina, para que a salvação chegasse até nós. E chegou. E continua nos encaminhando para uma realidade que não é esta que vivemos, mas sim o céu, que é a morada para todos nós. Portanto, que nesta liturgia em que estamos celebrando e neste mês dedicado a Nossa Senhora, possamos nos aproximar daquele que nos salva, olhando para a vida, para o comportamento da Virgem Maria, como também de São José, o modo como eles se comportavam diante do mistério, que não lhe cabia no pensamento, tampouco no coração, mas por obediência, por liberdade espiritual, por amor, disseram sim ao projeto de Deus. Que digamos sim também ao projeto de Deus, para que o labor de nossas mãos possa produzir frutos de esperança, de paz,
de amor, mas como também de conversão aos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.